Fala, Homo sapiens, aqui professor Francisco Anselmo do canal Biologia na Cabeça, lhe trazendo então mais um vídeo. Se você for novo aqui, antes de tudo, não esqueça de já se inscrever no meu canal, já rolar um joinha antes de ver o vídeo, clica no sininho para receber novos vídeos. E hoje então, uma revisão, bem resumão, cheia de dicas da para a prova de Biologia da URGS 2020, que esse ano começa agora em novembro. Então, revisão parte 2. Embriologia. Bom, embriologia, como eu falei, é sempre uma questão. Dessa uma questão, aqui os assuntos, como eu já falei, mais recorrentes. Bom, dos folhetos embrionários, certo? Vocês têm que saber do ectoderma, endoderma e ectoderma. O que vocês têm que saber? Todas as estruturas, então, que eles originam. Por exemplo, já falando em anexos embrionários, sem falar que a placenta não é um anexo embrionário, porque ele é uma estrutura que ele surge produzido pela mãe, pelo útero materno, e lá o cordão que é do feto, certo? Então tem que ter isso. E das etapas embrionárias, então rapidinho, mórula, blástula e gástrula, MBG, lembra? Movimento Brasil Gaúcho, Brasileiro Gaúcho. Tipos de ovos, né? Então, os tipos de ovos: isolécito, oligolécito, alécito, com bem pouco vitela, exemplo nós, mamíferos e ouriço do mar. Telolécito, né, que tem telolécito, megalécito, que tem muito vitelo, como nos animais ovíparos, aves e répteis. Heterolécito, que tem um pouco mais de vitelo, e o centrolécito, como nos artrópodes, vitelo lá no meião. E os tipos de placentas, a lembrar que nós, todos mamíferos, temos os prototérios, são os mamíferos primitivos, ou seja, como os marsupiais, que produz a placenta só nos primeiros estágios do embrião, e depois nada mais. E nós, eutérios, que somos mamíferos verdadeiros, toda vida embrionária, ela tem, sim, uma placenta. Bom, reprodução. De reprodução, a ação dos anticoncepcionais, sim, os únicos assuntos que realmente são muito recorrentes sempre que aparecem. É bom dar uma boa olhada em gametogênese, certo? Que tem espermatogênese, ovulogênese, tem as mesmas etapas, ok? A partir de células, as gônias diploides vão originar após a segunda etapa da meiose, que é a meiose 2, produzindo então gametas haploides. E hormônios sexuais, sempre aparece aquele jogo de hormônios, LH, FSH, na mulher, junto com a produção de progesterona e estrogênio. Bom, agora vamos à genética, que teve realmente muitas questões na prova de janeiro desse ano. Bom, genética básica é aquela teoria inicial para entender toda a genética, que é aquela ideia dos cromossomos homólogos, dos alelos, do locus, desses alelos, homozigoto, heterozigoto, toda essa base teórica da genética. E sempre aparece um cruzamento que seja do que envolvendo primeira lei de Mendel, 2 pares, também segunda lei de Mendel, envolvendo 4 pares, certo?
que mais de cruzamento? Herança ligada ao X. Aqui, ó, perceba, ó, o cruzamento, ó, perceba o cruzamento do X, que mais cruzamento da polialilia, sempre envolvendo sistema sanguíneo, sistema BO, ou RH, epistasia também, cruzamento da epistasia, cruzamento da herança intermediária, sempre tem um heredograma que envolve uma interpretação para, então, se fazer um cruzamento, para poder saber o que? Os pares de alelos de todos os indivíduos que se pede, tá? DNA mitocondrial, aquele DNA que está na mitocôndria, que a gente herda da mãe, que herdou de sua mãe, e todos os parentes que sejam maternais, eles vão ter o que? Vão ter o compartilhamento desse DNA mitocondrial. Lembrando que herança ligada ao X, aquelas doenças que nós estudamos, hemofilia e daltonismo, que são genes recessivos. E por serem genes recessivos, o homem que tem ou daltonismo ou hemofilia passa para os netos homens através de suas filhas mulheres. Tá? Então isso tem que ter bem na cabeça, que vocês vão acertar toda a questão que fala sobre isso. Aí vocês vão perguntar, mas professor Francisco, se tiver o que? Um heredograma. O heredograma a gente vai ver que pula, né? Tá o cara lá, que é o hemofílico ou daltônico, aí vem a geração seguinte, e das filhas, o casamento das filhas, vai nascer um menino com a doença, certo? Então, sempre vem do lado da mãe, que recebeu do pai. Mas por que o guri não recebe do lado do pai? Porque o guri, para ser menino, tem que receber o cromossomo Y. Simples. E falando nisso, que faz uma ligação com o corpúsculo de Barr, que caiu já em muitas provas, que é a cromatina sexual. As mulheres têm 2X. O que acontece no período embrionário? Período embrionário, 1X, ó, é bugado, vamos dizer assim, ele é desligado, lei de compensação de dose, porque pode ter apenas 1X ativo. Então, nas 13 milhões, trilhões de células da mulher, todas elas vão ter um dos X desativado. E se for aquele do daltonismo ou da hemofilia no tecido certo, ou no olho, ou lá no sangue, aí pode dar ou não aparecimento dessa doença. Então aqui, ó, vamos ver o cruzamento ABO, que obedece a primeira lei de Mendel, aglutinogênio e aglutinina, dos tipos ABO, tem que saber que o aglutinogênio é o que identifica o sangue. E a aglutinina, ele é aquele soldado, vamos dizer assim, que é contra o sangue oposto. Tipo, o cara é A por quê? Tem aglutinogênio A. E a aglutinina é o anti-B, que é o oposto. O AB não tem nenhuma aglutinina, o O já tem todas as aglutininas. Epistasia é aquele caso. Vamos supor assim, ó. Aqui tem um par de genes, tá? E aqui tem outro par de genes. Então aqui, ó. Nesse par de genes, imagina 2, tá, galera? Com esse aqui 2. Aqui tem um gene que impede que determinado par de gene daqui se manifeste. Agora, se é a forma recessiva desse gene que está impedindo, esse é o gene epistático. Hipostático, aquele é a forma dominante do recessivo, que é o epistático, que permite com que esses pares de genes realmente se manifestem. Tá? Herança intermediária, cruzamento, também tem 2 tipos, da herança intermediária, correto? Tem aquele que a terceira característica vai ser o quê? Uma forma intermediária entre um e outro,
é, no caso, sem dominância, e o outro, então, é quando aparecem os dois, correr a codominância. Tá? Aparece que nem a vaca, que é malhada, porque o outro era branco e o outro era todo vermelho, ou preto, enfim. Teste de DNA, ok? Teste de DNA, basta pegar o lápis, a caneta e comparar as bandas, certo? Imagina aqui, ó, que tem um gene, que desse lado tem igual, a maioria é igual, aí, pimba, dá um match, né? Sim, é pai, ou é filho. Agora, se tem poucas, muito poucas bandas de genes que o outro tem, aí, né, aí cai fora. Né? Heredograma, como eu falei, triplo X, que também estão lá nas síndromes, que acomete as mulheres. E aqui, genética de população, ela sim é tratada lá na evolução. Mas a única coisa que eu tenho a falar, vocês têm que saber na cabeça, é aquela oscilação genética, princípio do fundador e deriva genética. Já em 2 provas já foi deriva genética. Bom, então vamos à evolução. Tá, aqui, teoria sintética é a mais pedida delas, tá? Que é aquela que é o neodarwinismo, né? Que é a teoria do Darwin, explicada à luz do conhecimento atual. Outra, especiação, filogenia. Sempre tem uma árvore filogenética, né, dando uma especiação de algum animal, de algum exemplo, enfim, que pergunta muita coisa sobre especiação. Te liga nisso. Teorias. A única teoria que apareceu até hoje foi o Darwin. Ah, mas é bom estudar Mendel. Se falarem de Mendel e perguntarem por Darwin, entre os dois tem que saber o seguinte: para Darwin é o ambiente que seleciona os seres mais adaptados. Já para Lamarck são seres que se adaptam ao meio. A evolução do homem também cai das evidências da evolução. O que mais aparece é homologia e analogia. Vale lembrar que homologia, então, da homologia são estruturas que têm a mesma função embrionária em seres diferentes, embora elas tenham função diferente. E analogia são seres completamente diferentes que tiveram uma evolução similar, análoga, convergente, em que eles têm realmente estruturas similares, análogas, portanto, quase iguais. Adaptações ao meio ambiente, então, já teve uma de 2 anos atrás, que fala de mimetismo e camuflagem. Lembrando, camuflagem imita o ambiente, mimetismo é outro animal. Mutações genéticas também aparece, mas o que mais apareceu nas 2 últimas provas, ano passado e esse ano, lá em janeiro, foi os períodos da linha do tempo, as características do Cretáceo. Pode ser que venha, que eles falam do Jurássico e do Triássico, certo? Então, Cretáceo, Jurássico e Cretáceo. Valeu a você que chegou até aqui, agradeço. Então, vá ver lá o vídeo 1, a análise, e aguarde, então, o vídeo 3 e 4. E foi!